Eu me chamo Daniel, hoje eu tenho 33 anos e eu sou casado. E eu sou casado com a Juliana, que tem hoje 46. Diferença longa de idade, mas nem parece. O que aconteceu? Quando eu conheci a Juliana assim, num culto na igreja, e a Juliana chamava muita atenção. Na época, eu ainda era um adolescente, um jovem ainda, tinha 16 anos, nossa diferença de idade são 13 e ela já tinha quase 30. E a Juliana chamava muita atenção na igreja. A Juliana é loira, olhos azuis. Ela colocava assim, ela não andava indecente. Ela não andava indecente, ela botava uns vestidos, chamava atenção, mas não chegava a mostrar o corpo não. Chamava atenção pela elegância mesmo, né? Ela até usava roupas decentes, mas só que chamava atenção, porque era aqueles vestidos assim, que você olha na loja, um vestido lindo, é um vestido caro, né? E porque ela era uma pessoa de presença. Aí, né, na época, com meus 16 anos, eu vi alguns burburinhos ali. Todo mundo ficava comentando. E que não sei o que. Aí quando eu fui ver, uma pessoa atrás falou que ela é a pombagira em pessoa. Que ela entrou na igreja para roubar o marido dos outros. E falando um monte de coisa, um monte de julgamento. E falava, eu sim sou uma pessoa de Deus. Aqui, eu não tenho beleza, eu não tenho nada. Eu fiquei assim, comecei a observar. Quando eu descobri, essa mesma pessoa foi botada na disciplina na semana seguinte. Sabe o que ela fez? Ela saía da igreja, ela começava a jogar no bicho, ela devia os outros e não pagava. E começou, sabe o que aconteceu? O pastor soube de tudo isso e falou, ó, isso aqui não é coisa de Deus não, me provaram por A mais B. E algumas vezes ela era pega bebendo escondido. Uma pessoa tirou uma foto e levou lá levou o pastor. E o pastor botou ela na disciplina. E essa menina, ela cantava, louvava. Eu falei, quem me dera ter uns 30 anos para namorar com ela. Ah, se ela fosse mais... Aí o que aconteceu? Eu fiz 18 anos. Né? Com 18 anos, ela já estava com 31. E ela não casava, não namorava, não... E o que aconteceu? Continuava os mesmos burburinhos. E ela falava, tá assim porque ela quer pegar um homem diferente do outro. E era tanta fofocada da mulherada. Os homens também não ficavam atrás, não. Dos homens eu escutava coisa do tipo pi, vaga, essas coisas todas aí, né? Que eu não posso falar aqui. Eu escutava dos homens talvez até pior do que as das mulheres, né? E o que aconteceu? Todas essas pessoas desprovidas de beleza, não tinha capacidade e discriminava. Hoje em dia a gente pensa que é só o feio que é discriminado. Não, a pessoa de presença também é. E sabe o que aconteceu? Ela não era nem vulgar assim, mas era como se fosse. Aí eu descobri, cara, pessoas que falam dos outros acho que você tem que ter mais cuidado. Diz um ditado que diz, quanto mais Pedro me conta sobre Paulo, mais de Pedro eu sei do que de Paulo. Quando você fala dos outros, você mostra o seu caráter, não é o caráter do outro não. E aí o que acontece? Essas pessoas estavam dodó espiritualmente. E falando daqui, e qualquer pessoa que aparecia ali muito elegante, eles falavam, não era só ela não. Quando um dia eu cheguei todo elegante também, cheguei com um terno, com uma gravata, eu gostava de andar assim. E ele falava, ó, olha, o Daniel quer catar as menininhas da igreja. Quando eu soube disso, eu fui tirar satisfação com a irmã. Eu falei, você não tem vergonha na cara não de estar falando um negócio desse aí? Você que se diz uma irmã de oração fazendo um negócio desse aí. E ali ela falou, ó, o cara se consagrou a presbítero para pegar todo mundo. Eu falei, que negócio é esse aí? Você sabe que se o pastor ficar sabendo, você sabe o que vai acontecer, né? Não tem problema não, duvido o pastor acreditar numa palavra sua.
A música começou a tocar diferente depois dali. Aquela irmã me olhava de rabo de olho o tempo todo assim. Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, né? Num dia eu cheguei, sentei ali no Arraial dos Presbíteros, tava todo mundo ali, e a irmã me olhando de rabo de olho, o pastor tava anotando ali de cima, pregando. E eu falei que e o pastor anotou, falou: "O que a irmã tem aí contra o irmão?" Aí ela se levantou, olha o alvoroço que foi o culto, na mesma hora. É que o fulano de tal aí se veste assim para querer pegar as menininhas da igreja. Eu falei: "Como é que é? Você tem prova?" Aí ela ficou assim. Aí o pastor, na mesma hora, ó, final do culto eu quero conversar com a irmã, quero conversar com o irmão também. Chegou lá, sabe o que aconteceu? Eu cheguei assim e falei, fui curto e fui sincero com ela. Eu falei: "Eu te respeito porque a senhora podia ser minha mãe. Porque você é uma senhora, e eu não. Só que é o seguinte, você já está passando dos limites. Eu já estou de casamento marcado." Quando eu falei que minha noiva era a Juliana, na época eu já estava já com meus 23 anos, a Juliana estava com 36, a pessoa ficou assim. Ela, na hora, dali no gabinete do pastor, eu chamei a Juliana ali na hora, a gospel, ela falou assim mesmo: "O pastor soube disso, como é que é? A partir de agora, a irmã vai ficar um longo tempo sem fazer nada aqui na igreja." Mas isso deu um alvoroço danado. Aí era que o pastor de lá tinha a vida no altar. Não era aqueles pastores, qualquer coisa que os outros falassem, acreditava não. E eles sentaram assim e falaram: "Senta aí. Olha, não é a primeira nem a segunda pessoa que reclama dessa irmã, não. Ela é assim." E outras pessoas também estão desse jeito. As pessoas acham que roupa, essas coisas salvam alguém. E realmente, vocês não estão vulgar, você tá com a roupa exatamente de um presbítero, o terno, a gravatinha, né? E detalhe, quando eu fui consagrado, um dia eu fui sem a minha gravata, o pastor pegou a gravata dele e me emprestou, botou: "Toma aqui, ó. Não vai ficar sem participar não", porque lá os presbíteros, né, usavam uma gravata de cor azul, azul marinho, e eu tinha esquecido a minha. E o que aconteceu? Essas pessoas todas que falaram da gente, quando eu comecei a namorar a Juliana, foram isso: sei lá, o cara vai ser chifrudo, vai ser corno. Quando ele tá aqui na igreja, aleluia, glória a Deus, ela tá botando um Ricardão, um gospel lá na casa dele. Ah, mas eu nem liguei, deixei o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo trabalhou. Hoje em dia essas pessoas todas, eu fiquei sabendo agora, tá no meio da rua igual um mendigo. Tá ali literalmente comendo o pão que o diabo amassou. O outro, até hoje, mora de aluguel, vira e mexe está sendo despejado porque não consegue dinheiro. O outro tá ali, né, já foi preso. O outro morreu porque vacilou com gente errada, andou com gente barra pesada. E foi assim. O Espírito Santo só trabalhou e só fiquei escutando o julgamento dos outros. Mas graças a Deus eu tinha um bom Deus, um bom pastor guiado por Deus que não deixou essas coisas acontecerem. Pessoal, gente, presta atenção, eu sou tão contra mulher que anda vulgar quanto aquela que fica falando da outra que tá vulgar. Eu vou explicar, existem dois extremos aí. A extrema direita e a extrema esquerda. Não estou falando de política não, é uma balança. Existem pessoas que pregam usos e costumes e pessoas que andam mostrando as curvas na igreja, que é o errado também. Todos os dois estão errados. Todos os dois. Só que pelo que eu vi da história, a mulher não usava nada disso. A mulher usava assim, tem coisas que não é vulgar, mas provoca mesmo. Por exemplo, eu mesmo vi nesses dias uns vestidos moda evangélica. Não era um vestido nem muito longo, nem muito curto. Eram vestidos na medida. Mas eram uns vestidos que tinham uma cor muito assim chamativa.
né? Chamativa não pro lado errado. Era uns vestidos lindos, que ela olhava e falava, eu quero esse aí pra mim. E o que que aconteceu? Era assim, e até isso daí começa a despertar. Porque, vamos calcular, Davi, Abraão eram homens formosos. Davi não era Davi era uma pessoa de presença, né? Formosura não tem nada a ver com beleza não, tá certo? E assim, as pessoas acham que por você andar elegante, você tá querendo chamar atenção. Você tá aí, pô, desculpa o usuário aí, sangue de Jesus tem poder, tá com a pombagira no corpo. Se você é homem e tá lá com terno e a gravata, eles acham que você quer pegar a mulher da igreja. Se você é mulher e você tá ali com bem elegante, né, sem ser vulgar, a mesma coisa e por aí vai. Infelizmente a cabeça da pessoa Satanás está trabalhando de uma tal maneira na cabeça das pessoas e as pessoas não percebem. Se você não orar e não repreender, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a primeira pessoa a cair nisso. Quando você fala do outro, que o outro é assim, sabe o que acontece? Você está mostrando o seu caráter. E aí você perde o crédito. Fica feio para um homem de Deus fazer isso. Fica muito feio para uma mulher de Deus fazer isso. Imagina você um pastor e você tá aqui fora falando dos outros. Assim. Uma coisa é você constatar, outra coisa é você não ter nada para fazer e ficar falando dos outros assim. Vamos parar com esse negócio. A casa de Deus não é lugar para você fazer isso, não é lugar para você ir mostrar as curvas e não é lugar para você falar do outro que não está mostrando as curvas. Né? É lugar para você adorar a Deus. Gente, muito obrigado quem me assistiu. Comentem aqui o que você achou dessa história, dessa bagunça aí que aconteceu na igreja. Comentem aqui. Que Deus abençoe vocês. Que Deus o livre guarde e vocês sejam poupados disso daí. Porque isso é muito feio. Isso estraga a reputação de qualquer homem e qualquer mulher de Deus. Abraço Maria Blaia, Francisco Teles, Antônio Marcos, Maria Angélica, Priscila com Y, Paulo Abaute, todos. Que Deus abençoe vocês. Até o ano que vem. Fiquem com Deus e até a próxima.